nós queremos também agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de falar um pouco da palavra de Deus. É uma alegria, mas uma grande responsabilidade. Eu sempre gosto de dizer que Paulo disse: se prego o evangelho, não há de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. Como crentes nós temos a obrigação de pregar. E a maior pregação de um homem é a sua vida. Então você, eu, temos que pregar, os vizinhos, parentes, pessoas que nos cercam. Então, querendo ou não, você é um pregador. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Uma ação, já disse alguém, vale mais do que 1000 palavras. Amém? Mas nós vamos meditar nessa noite, irmãos, na palavra de Deus, lá em Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel 18, começar do verso 19. Ezequiel, capítulo 18, a começar do verso 19. Havia uma discussão nos judeus quanto aos pais, aos filhos, se deveriam pagar quanto ao pecado dos pais. Um adágio que dizia: os filhos comem uvas verdes e os pais embotam os dentes. Mas na realidade o ênfase aqui é sobre pecado. Ezequiel capítulo 18, a começar do verso 19. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo, o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade cairá sobre este, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não fará memória na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado que cometeu, neles morrerá. A palavra de Deus é forte quando fala em pecado, e é um assunto, querendo ou não, a gente tenta disfarçar ou desconversar, porque na realidade todos nós cometemos pecado. O nosso tema poderia ser chamado o pecado e as suas consequências. Nós vivemos num mundo que a gente pergunta, finalmente, o que é certo? O que é correto? O que não é transgressão? O que não é pecado? Se tudo ficou liberal, tudo pode. Ninguém sabe dizer que isso não pode, ou aquilo não pode, ou isso pode, porque tudo pode. Então, irmãos, na realidade, pecado ficou um termo aqui que ninguém pode dizer que é pecado. Pode-se dizer, quem sabe, aquilo é o certo. É pecado para você, mas para mim é correto. Quais as consequências do pecado? Mas, irmãos, surge uma pergunta: finalmente o que nós vemos
na ciência de hoje no mundo, o que é pecado? Os historiadores dizem o seguinte: no grego é amartia. Pecado no grego é amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo. Pecado é errar o alvo, é fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir o padrão conhecido, mas antes desviantes do mesmo. Essa palavra, porém, veio a ter também um significado geral, indicando o princípio e as manifestações de pecado, sem dar qualquer atenção ao seu significado original. O trecho em 1 João 3,4 usa o vocábulo anomia, desregramento, desvio da verdade conhecida, da retidão moral. O pecado é um ato como uma condição. É o estado dos homens sem regeneração. O homem natural, ele faz o que ele quer. É manifestada na forma de numerosos e perversos atos. Pecar é afastar-se daquilo que Deus considera conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. Pecado é transgressão. Pecado é fazer aquilo que não agrada a Deus. Pecado é estar fora dos planos para que Deus criou o homem. E vai muito mais além: transgressão, paranômia, a quebra da lei, afastamento da lei moral. Nossos pecados são passos em falsos, isto é, paraptomar no grego, Mateus 6,14 e Efésios 2:1. Propositadamente caímos para um lado, desviamos-nos pela tragédia, apesar de estarmos instruídos bastante para não fazê-lo. Nós caímos, nós tombamos, mesmo sabendo que não pode, mesmo sabendo que é errado, é pecado, desagrada a Deus. Essa é a definição de pecado, com tantas outras que a gente passaria a noite dizendo. Qual a natureza do pecado? O escritor diz: pecado é cósmico. Em sua natureza, nenhum ser humano peca sozinho. Ele sempre tem alguém ao seu lado ou alguma coisa. O pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra a retidão. 1 João 3,8. Enfaticamente assevera: aquele que pratica o pecado é do diabo. 1 João 3,18. O pecado é do diabo. Ele peca desde o princípio. Ele enganou a Eva e continua enganando ao mundo, e o mundo marcha para o buraco. O pecado se avoluma, porque agora ninguém acha que nada é pecado. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitos são os súditos e escravos. Será necessária uma providência cósmica para remover o pecado, e o julgamento tomará conta disso. Tem que haver uma ação fora, porque senão não tem mais freio, não tem mais solução para o homem, ao ponto de que Jesus voltará, porque o homem não tem mais equilíbrio. A palavra de Deus de Efésios 6, verso 11 diz: vistam de toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos de uma armadura, de uma proteção, e essa proteção é Deus, para que possamos enfrentar todos os dados inflamados do maligno, enfrentar o pecado. Nós não podemos entrar sozinhos, ele é cósmico, ele atinge o homem em todas as esferas. E o reino do pecado? O pecado, fortalecido pela lei, transformou-se em um tirano universal. O pecado é um tirano, ele suga, ele domina as forças do homem, ele é arrastado.
prometia benefícios, mas dava ao homem morte. O pecado atrai, ele oferece coisas boas. Ninguém que peca acha que está fazendo errado. É a morte física e espiritual, Romanos 3. A morte é merecida, conforme fica claro na referência bíblica acima. Todos pecaram. Os homens se aprovam mutuamente, encorajam uns aos outros, ao mesmo tempo que ganham esse horrendo salário. Romanos 1,32. Isso prova quanto o pecado se tornou em um tirano, ao ponto de que os homens sejam enganados e chegam mesmo a gostar daquilo que pratica. É gostoso o pecado, ele não é amargo no princípio. A carne acha bom. O tirano os submeteu a uma lavagem cerebral tão completa que eles mesmos, quando reconhecem que estão praticando o que é errado, e mesmo quando pode participar de seus resultados, não pode controlar-se. É um descontrole no homem, na mente, no seu físico. Esse tirano domina o corpo inteiro, o que exemplifica as ações da alma. O homem peca em pensamento, palavras e obras, e reduz o homem a totais escravos, que é a mensagem do texto do capítulo romano. O pecado obriga o homem a fazer coisas irracionais, absurdas. Nós vemos na televisão crimes com crianças, absurdo. A gente quer desligar a televisão, a gente não aguenta ver aquela cena. É demais. Mas os homens não têm força de vontade contra isso. Alguém disse uma verdade: Senhor, nós temos conhecimento, mas não temos força de vontade. O homem não tem força de vontade, faz a si mesmo. O que os homens se recusam a fazer, habitualmente, torna-se para eles uma impossibilidade moral. A moralidade, o caráter. E eu achei bonito esse pensamento do escritor. Ele diz assim: os pensamentos se transformam em hábitos, e os hábitos tornam em caráter, e o caráter domina o destino. O homem é corrompido o seu caráter, e o seu destino não tem mais rumo. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53:6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Viu o Senhor, de lá Gênesis 6:5, que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era má continuadamente. E é isso, irmão, que o homem tem decaído, tem se degradado, sente auto-se destruído, é o pecado. Perde o rumo da presença de Deus. O povo não quer mais Deus, o povo não sente Deus. Nós não nos dobramos. Será, irmãos, que daqui a uns anos será possível fazer um culto? Estou dizendo de mim. Será possível que vai haver um irmão aqui pagando lá na porta um salário para que as pessoas entrem para assistir o culto, porque a plateia não dá coro, como se pagava em Jerusalém os planteadores para chorar pelo aquele homem que morreu? A palavra de Deus, Isaías 64:6: todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarão à mão do inimigo, a fim de os levarem cativo à terra do inimigo, distante ou perto. Muitas vezes nós reclamamos: é má sorte. Muitas vezes os nossos atos e a nossa vida, nós estamos pagando por aquilo que semeamos, e ignoramos, queremos culpar os outros. Foi assim Eva disse: foi ele. Foi a serpente, né? Adão disse: foi ela.
Isso não lhe tirou a responsabilidade de chefe de família. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbios 9. E ainda: pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. O pecado é morte, é inimizade contra Deus. Mais uma pergunta, irmãos: qual a consequência do pecado para o indivíduo? Além da morte, a aflição de consciência. O salmista estava ali reclamando da sorte dele. Ele estava sofrendo e estava reclamando de Deus. Salmo 32, 3 e 4 diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O 4: pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como o tempo da seca. Diz o salmista. A consequência do pecado para o indivíduo, ele leva à morte, como aconteceu com Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo quanto ao valor da propriedade. Eles tinham que trazer o dízimo. A casa de Deus. E quantas vezes nós mentimos? Quantas vezes nós fazemos uma coisa, o que se vende aí, alguém bota a placa a preço de custo. Mentira. Promoção. Aqui a loja está em promoção 70%. Aí você vai ver as roupas boas, eles tiraram todas, botaram aquilo que não vende. Como dizia minha irmã, o redolero. Aquilo que não sai já está desbotando. E as pessoas são enganadas. Mas o pecado de Ananias e Safira mentiram, e os santos disseram: ó, eis aí os pés daqueles que levaram o teu marido. Morreu imediatamente, porque mentiu. A consequência para o indivíduo, irmão: aflição, morte. O pecado não fica de graça. Ninguém pense que vai tapear a Deus, levar na conversa. Você está aí, já ouviu o evangelho tantas as vezes, vai à igreja: eu sou amigo do evangelho, eu acho bonito a música dos crentes. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ou é crente ou não é crente. Mas a consequência também é o castigo. Moisés não entrou na terra prometida porque havia desobedecido a ordem de Deus no deserto. Moisés desobedeceu aquele homem pacífico, que Deus conversava com ele face a face, que nem o povo aguentava quando Deus descia na nuvem, naquele monte, o povo tinha que se afastar, e Moisés conversava com Deus como um homem conversa com seu amigo. Ele pecou e pagou por isso, não entrou na terra prometida. Deus o repreendeu porque ele feriu a rocha. E também aconteceu com Miriam, porque começou a zombar de Moisés, porque ele teria casado com uma mulher um etíope. E elas começaram a zombar, e Deus falou com Miriam, e quando Deus se retirou, ela ficou leprosa. Pecado traz consequências para o indivíduo, castigo. Diz aí: Miriam ficou leprosa por haver desafiado seu irmão Moisés. Também há consequências para a família. Pecado também traz consequências para a família. Vejamos, a família de Acã foi atingida como resultado do seu pecado. Deus havia dito a Acã que ele não pegasse dos despojos, e Acã olhou para o lucro, para a coisa boa, uma alta costura, ouro. Toda a sua família foi para a fogueira. Uma tragédia, porque aquela pessoa simplesmente desobedeceu, foi atingida com o resultado. Josué 7, 24 e 25. Também, irmão, a consequência para a família é a maldade copiada. Após o seu pecado de adultério e assassinato, Davi viu sua família enfrentando uma série terrível de problemas. Estupro, adultério, e a sua família foi destruída. O grande guerreiro Davi tombou
na sua casa? Como está a minha casa? Como está a sua casa? Muitas vezes nós queremos reclamar do governo, reclamar da coisa. Mas uma maldade copiada. Amon violentou sua própria meia-irmã, Tamar. Absalão matou seu meu irmão, Amon. Matou seu meu irmão, Amon, e revoltou-se contra o seu próprio pai Davi. E seu pai chora amargamente. Davi chorou amargamente pelas consequências do pecado. Deus não toma em vão. Todos devem pagar. Aí houve desastres. Absalão se levantou contra o seu pai e foi morto, Êxodo 20, verso 5. Isto são forte advertência aos pais para viverem santificação. Qual o exemplo que nós como pai temos dado ao nosso filho? Irmão, isso é sério. Amigo, você está aqui, isso é sério. Nós queremos que o nosso filho seja crente, seja obediente, seja aquilo. Mas qual o exemplo que o meu filho está tendo de mim, do pai? Tragédia na família, consequência para a família, um desastre. São uma advertência para mim e para você. Devemos nos quebrantar nos pés de Deus, pedir misericórdia, porque a sociedade tem levado a família à desgraça. O filho sai para a escola, você nem sabe o que ele vai ver na escola. Na faculdade nem se fala. Na faculdade nem se fala, já está tão adiantado que eu acredito que eu e você, que não está frequentando uma universidade, não sabe nem o que acontece. Você não sabe nem o que acontece. É muito mais além que se possa conversar. E ainda diz, irmãs, há consequências para a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vejamos, Deuteronômio 28, 15 a 56. 28, vocês já ouviram o Deuteronômio? Alguém já parou para ler Deuteronômio? Ou a gente passa com uma caixinha de promessa? A gente abre um versículo, esse não é para mim. Não é assim, irmão? Quando abrimos, isso aqui não é para mim não. Maldito teu pão, tua amassadeira, o teu entrar, o teu sair, os teus negócios, a tua vida. A Bíblia diz que é maldito. Às vezes eu não estou na maldição não, tenho muito dinheiro, estou bem de vida, estou aí. A Bíblia diz que eu sou rico, rico sou. Tu és um pobre, cego, desgraçado e nu. Não tem prazer. Uma vida sem Cristo, uma vida de desobediência a Deus, é a consequência para a nação. Viram sobre Israel a maldição que caíra sobre Israel, caso desobedecesse os mandamentos de Deus. Um estudo antecioso do reino do sul e do norte mostra como o povo sofria quando seus líderes se afastavam de Deus. Quando a nação nossa do Brasil, a gente quer um Brasil próspero, como? Nós temos que orar, clamar a Deus. Se muitas vezes as nossas igrejas, as nossas vidas estão seguindo o mesmo rumo deles. Consequências para a família, para o indivíduo e também para a natureza. Deus criou essa maravilha, o universo feito, belo, Salmo 19, 8 e 104. Mas infelizmente o pecado deturpou e empanou, tirou o brilho das obras do Senhor. A poluição, o homem acaba com as matas, o homem derrama química nos rios, a natureza está sofrendo, e aí a gente reclama porque vem as doenças, vem as pestes, não chove, o ambiente, a poluição sonora, o resultado do pecado, o ar poluído, floresta devastadas, alimentos contaminados, isto é o fruto do pecado, a ganância do homem, Romanos 8, 22, todo o movimento, esforço dos ecologistas é só paliativo, porque a restauração da natureza só acontecerá através de Jesus. Mas uma pergunta, diante de todas essas tragédias, Deus não quer que a gente peque, Deus quer que a gente se afaste do pecado. O pecado é proibido,
Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus está proibindo. Mais tarde Jesus encontrou no templo aquele homem e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos naquela beira daquele tanque, e agora Deus encontra ele. Ele estava, eu dizia, querendo parafrasear, ele estava numa festa, estava numa boa. Eu imagino, irmão, que ele estava ali, né, dando evasão à carne. Alguém bateu no seu ombro: ó, 38 anos, foi bom para você? Vai ser pior. Vá para casa. É Deus dizendo. E ainda João 8,11, respondeu ela: ninguém, Senhor, disse Jesus à mulher, nem eu também te condeno. Vai e não pratiques mais, não peque mais. Deus está dizendo: não faça mais esse ato, porque o pecado ele é inexcusável. Lá em João 15:22, se eu não tivesse vindo, disse Jesus, nem lhe tivesse falado, não teria pecado, mas agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. O homem não tem desculpa, você e eu, nós não temos desculpa diante de Deus, dizer quanto ao pecado, porque Jesus já veio, Jesus está aqui, Ele está lhe anunciando a sua palavra, para que você e eu mudemos de vida. Você já contou aí quantos sermões você assistiu aqui na igreja? Quantas vezes o pastor e tantos irmãos falaram? Deve ter sido muitos. Você se lembra de alguns? Você sentiu a palavra de Deus impactar o seu coração? Ou você nem está aí? Eu vim aqui porque é um canto calmo, igreja é um canto bom, não tem briga, o povo canta, tem um som, tem igreja, tem até ar-condicionado. Jesus quer mudar a tua vida. Santificai-vos. Como garantir, irmãos? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:13: quem esconde o seu pecado não prosperará. Se você esconder o seu pecado, você não vai prosperar. Seus negócios não vão. Confesse a Deus, abra o jogo, como diz na gíria popular: Senhor, eu pequei contra ti, somente pequei, eu quero perdão, tem misericórdia. Eu estava nos estudos essa semana dizendo às irmãs lá: irmão, como é que ora, como é pede a Deus? Faça como o cego Bartimeu. Como não é nós daquela região, Bartimeu diz: filho de Davi, você diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor, socorro Jesus. É assim, irmão, de madrugada: socorro Jesus. Perecemos. Os discípulos lá no lago, quando atravessaram, e Jesus dormindo no barco, eles pediram socorro. É assim que você e eu temos que fazer: pedir socorro, porque o mundo está para o mal. É preciso, irmão, se santificar. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:17. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Lá, irmão João, no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem tira os pecados seu, nosso, do mundo? Jesus. Porque ele subiu na cruz, pagou os meus pecados e os seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: nós somos descendência de Abraão, estamos no céu. Quem tira o pecado do mundo, da humanidade, é Jesus, porque ele pagou na cruz os meus e os seus pecados. Mas você tem que tomar uma decisão: crer que ele existe e que é galardoador do que os buscam, que ele existe, que morreu na cruz, que você precisa hoje aqui tomar uma decisão: Jesus, filho de Davi, me aceita. Eu estava num congresso, os amigos nos convidou, e aí um missionário estava falando que eles foram para a África, e uma criança deficiente, com muita dificuldade, se arrastando naquelas tribos por dentro do mato, se cortou toda, e chegou ali onde estava a reunião do missionário pegando, e ela olhou
depois da pregação, e perguntou a um homem lá se Jesus aceitava ela. Os pais não a levaram, os pais tinham prática de macumba, de coisa, não queria, e todo mundo chorou, inclusive eu chorei. Jesus me aceita? Ela estava implorando para aceitar Jesus, pensando que Jesus não aceitava. E tanta gente orgulhosa não quer Jesus, perfeito, saúde, um inteirão. Jesus toca no seu coração e você não abre a porta. Que pena. A palavra de Deus diz: eu te propus a bênção e a vida, a bênção e a vida, a morte e o mal. É uma proposta. Hoje te proponho a vida e o bem, Jesus, a morte e o mal, o inferno. Hoje Jesus está querendo que você tome essa decisão. Se liberte do pecado, se liberte da escravidão, porque o pecado escraviza, o pecado humilha, você perde as forças. Você tem que clamar, você tem que pedir no mundo, que a gente hoje da corrupção, do pecado, da degradação moral, as pessoas não têm mais moral, mas você pode mudar de vida hoje, se você abrir o coração para Jesus. Ter coragem, é dar um salto, é mudar de vida, é não ter dúvida. Se você não crê, você não serve. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não quer Jesus, não tem solução para você. Se você não aceitar Jesus, por mais habilidoso, mais engenhoso que você seja na sua vida, você vai sucumbir. Lá em João 15, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os seus planos de vida, os seus estudos, a sua formação, o seu doutorado, a sua habilidade em fazer artes, não é? O seu talento, a sua vida vai de água abaixo. Seus dias estão contados. A palavra de Deus diz: o cabelo de nossa cabeça estão contados. Agora, se você abrir para Jesus o coração, como fez Zaqueu, o publicano, entregou a casa dele para Jesus, entregou a vida dele para Jesus, aí sim você pode ter esperança. Mas sem Jesus, sem tomar uma decisão lá de Jesus, sem se converter, quem quiser venha após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, venha a Jesus. Não saia daqui sem Jesus. É uma oportunidade que essa igreja está lhe dando. Os irmãos oram, os irmãos contribuem, os irmãos preparam, o pastor se esforça, um som novo aí para todo mundo, o coral ensaia, os irmãos se preparam, a mocidade luta, porque Jesus quer que você se converta, e você está jogando tudo isso de água abaixo. Não saia daqui sem Jesus, porque sua vida não tem solução fora da cruz. Que Ele nos abençoe.